Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar do último filme da saga do Star Wars. Eu já fiz um resumo, se você ainda não viu, veja. Vou deixar o link aqui na descrição. Fiz 2 vídeos resumindo do episódio 1 ao episódio 8. Você ainda que não viu a série, você que não sabe o que é Star Wars, você que não tá com preguiça de ver, eu fiz um grande resumo e vou fazer agora um resumo do 9. Eu te aconselho primeiro ver o 9, veja o 9, já que tá aí no cinema, aproveita a experiência que é legal. Mas antes ver os resumos, né? E depois vem ver o vídeo para você ver os meus comentários, porque no final desse vídeo, depois do resumo do 9, eu vou fazer meus comentários sobre um fã de Star Wars, sobre a saga inteira, sobre os 9 filmes, minha opinião, e vai ser legal porque vai ter polêmicas, então é bom que a gente pode aí depois conversar um pouquinho sobre, tá? Eu demorei para fazer o vídeo, peço desculpas, eu vi o vídeo na semana da estreia, só que porque na semana seguinte, logo na segunda-feira, e foi no sábado que eu vi, na sexta-feira que eu viajei para Disney. Eu fui justamente para poder, com um dos objetivos, conhecer o parque, onde está a área de Star Wars, a Galaxy's Edge, que é uma área inteira de Star Wars, onde você se sente no mundo de Star Wars, onde passam Stormtroopers, onde tem aqueles comandantes da Primeira Ordem, onde passam também pessoal da Resistência. Cara, muito legal, o Chewbacca também, enfim, né? Foi bem legal a experiência. Tem um novo brinquedo também dessa área, que é o Rise of the Resistance, que eu também tive o prazer de participar, eu gravei. Eu vou colocar um vídeo aqui mostrando minha experiência nesse parque. Cara, muito, muito, muito legal. Mas enfim, vídeos para depois, né? Então vamos lá. Episódio 9, A Ascensão Skywalker. Esse filme é de 2019, obviamente, e ele passa um ano depois do que aconteceu no episódio 8. Vamos lembrar que no episódio 8, no final, a Resistência está lá fugindo da Primeira Ordem, eles estão naquele planeta gelado, o Luke, ele se transporta, né, ele faz uma imagem dele, tem um nome bonito, ele faz uma... eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente, mas ele se transporta lá, né, ele faz uma imagem dele da Ilha dos Jedi para onde o Kylo está, né, naquele planeta onde a Resistência está, e ele tem lá um último bate-papo com o Kylo antes dele morrer, enquanto ele está enrolando para a Resistência fugir, e a Resistência foge na Millennium Falcon, a Rey levanta as pedras lá, e aí a Millennium Falcon foge com a Resistência, o Luke morre, e termina o episódio 8 assim. Tem um pequeno detalhe, lembra que o Poe e o Finn, eles foram buscar um hacker num planeta que tinha um cassino, sei lá o quê? Então, no final do filme, um escravo ajuda o Poe e o Finn a fugirem. E o Poe deixa um anel da Resistência com esse moleque. Beleza. O filme termina com o moleque, esse escravo, ele tá conversando com a galera e aí, em dado momento, sem querer, sem perceber, ele usa a força numa vassoura. Ele usa a vassoura como uma espada, ele olha pro espaço e ele tá usando lá o anel da Resistência. Isso é importante? Sim e não. Depois vou explicar o porquê. Então termina assim o episódio 8. Então o episódio 9 começa como? Aparece as letrinhas lá. E aí aparece Palpatine, lembra dele lá? O mestre do Anakin Skywalker, que depois virou Darth Vader. Aquele que era senador da República no episódio 1. O Palpatine manda um rádio na CBN lá, na Jovem Pan, falando que está vivo e que ele vai acabar com tudo. Ele voltou com força total e a galáxia que se prepare, porque a Primeira Ordem vai finalmente vencer. Que na verdade ele não chama de Primeira Ordem, né? Mas a Primeira Ordem vai finalmente vencer. E aí isso causa um alvoroço. No Kylo, na Primeira Ordem, porque o Kylo é o novo líder supremo. O Snoke morreu no último, ele se intitulou líder supremo. E ele ainda está em conflito, o Kylo. Ele é do lado negro da força, né? Ele está usando o uso do lado negro, mas ele também tem um lado bom da força. Ele matou o pai dele no último, o Han Solo. Ele mata o Han Solo na última, mas ele ainda assim está muito em conflito. E aí ele precisa resolver isso de uma vez por todas. Então, se ele conhecer o Palpatine, das duas uma, ele mata o Palpatine e vira, finalmente, um cara do mal e ele consegue e tal. Ou ele conversa com o Palpatine pra descobrir o que tá acontecendo, enfim. Vai ser um divisor de águas pra ele se ele conhecer o Palpatine, ele acha isso. Ele, então, está disposto a encontrar o Palpatine, que está em um planeta chamado Exegol, que é um planeta extremamente distante, escondido, etc, etc. E aí o Kylo sabe que existem uns mapas que levam até o Palpatine, e ele encontra esse mapa. Ele mata lá uns caras inclusive, que são do lado negro da força, uns Siths lá. Ele mata uns caras e ele encontra um mapa, que é um formato piramidal lá, e ele consegue colocar na navezinha dele, e ele vai encontrar o Palpatine. E ele encontra o Palpatine ele estava sendo mantido vivo por máquinas. Quem o mantinha vivo eram os acólitos Siths lá, eram os caras, tipo uns caras de uma seita Sith,
que estavam mantendo o Palpatine vivo. Lembra que o Palpatine ele foi um grande Sith, né? Ele que foi o primeiro Sith que voltou depois que o universo estava em equilíbrio, que a força estava em equilíbrio. Então ele foi muito forte. Quando ele morre, lembra lá que foi o Luke e o Anakin que matam o Palpatine e ele cai num buraco. E aí, no mundo Star Wars, é clássico você cair num buraco e você não morrer. O Luke caiu depois que ele perde a mão e fica sabendo que o Darth Vader é pai dele, né, naquela cena clássica. E o Palpatine também cai, mas nunca mais se viu o Palpatine. Então ele está lá, ele está vivo ainda, mantido por máquinas. O Kylo encontra com o Palpatine, eles têm um bate-papo, e o Palpatine fala que de fato ele queria matar a Rey lá no passado, quando a Rey é abandonada no país, lá em Jakku. Os pais dele, na verdade, dela estavam querendo protegê-la, porque sabiam que o Palpatine queria matá-la, e o Palpatine revela que queria matá-la por quem ela ia se tornar um dia, por quem ela ia ser. E aí o Kylo pergunta, quem vai ser? Quem que é ela? E o Palpatine ri, hahaha, e obviamente que ele não fala ali, e aí some e muda a cena. Essa cena visualmente ela é muito bonita. Quem viu o filme sabe o que eu tô falando. Muda a cena pra onde? A Rey. A Rey está treinando para ser uma Jedi, ela ainda não é uma Jedi. Ela tá usando ela usa aquelas capacetinhos que o Luke usava, que todo Jedi usa, e ela está treinando para ser uma Jedi. Quem está treinando a Rey? A Leia. Lembra que a Leia, ela foi uma Jedi. Lembra que a Leia, ela não virou de fato uma Jedi, mas ela treinou uma Jedi para ser Jedi. Por quê? Na verdade, a gente descobre isso no 9, né? Lembra que a Leia é filha do Anakin. A Leia tem a força dentro dela. Então, a Leia e o Luke, eles os dois juntos treinam para ser Jedi. E é engraçado a gente pensar nisso, né? Porque a Leia e o Luke foram separados, né? Quando crianças. Mas em um dado momento, eles treinam sim para ser Jedi. E a Leia, ela não se torna uma Jedi por quê? No treinamento dela, ela sonha, ela tem uma visão, né? Os Jedi, lembram que os Jedi têm essa parada de premonição em algumas coisas, e ela sonha que um dos filhos, se ela continuar o treinamento dela Jedi, o filho dela vai morrer. O futuro filho dela vai morrer. Então ela não quer que o filho dela morra, o futuro filho dela, e ela desiste dessa vida de Jedi. Mas a Leia tem noção ainda do que é a força, né? Lembra que a Leia, no episódio 8, ela ia morrer com a explosão lá da nave, no espaço, mas ela usa a força para voltar para a nave e não morrer. Então, a Leia acaba treinando a Rey. A Rey, nesse treinamento dela, tem uma visão que o Palpatine está nesse lugar chamado Exegol, e ela precisa então ir lá encontrar o Palpatine e acabar de uma vez por todas com os Siths. Então ela precisa descobrir como encontrar o Palpatine, e ela nessa visão vê que o Luke estava já há um tempo, antes dele morrer obviamente, lá no passado, o Luke estava atrás de Exegol, porque ele sabia que o Palpatine estava lá, ou ele pelo menos sentia isso na força, né, uma perturbação na força, e ele já estava há um tempo procurando Exegol, e aí a Rey vai seguir os rastros do Luke até onde ele parou, para ver se ele consegue encontrar, se ela consegue, perdão, encontrar esse mapa que leva até Exegol. Lembra que o mapa, o Kylo já tem um, mas é descoberto lá, é dito que tem 2 mapas que foram criados. Então, a Rey vai procurar então esse segundo mapa, que ela não sabe que o Kylo encontrou primeiro, mas ela vai encontrar um dos mapas, procurar um dos mapas para poder chegar até Exegol e poder finalmente encontrar Palpatine, matar Palpatine e trazer de novo equilíbrio para a força. Nesse meio tempo, lá no planeta onde o Palpatine está em Exegol, ele mostra um exército de destroyers, aquelas naves que são famosas, né, do Império. Só que esse exército, essa frota de destroyers que ele foi construindo ao longo do tempo, não sei da onde, embaixo de cada uma delas tem um canhão. Um canhão que faz o quê? Pasmem vocês, uma novidade em Star Wars, um canhão que destrói planetas, olha aí. Então, tem pequenas Death Stars, só que contidas em um canhão, em zilhares de destroyers, e por algum motivo eles ainda não saíram para destruir tudo, eles devem estar nos preparativos finais, e ele tem esse exército aí para acabar com tudo que é de bom. Nesse meio tempo, a Rey, o Finn, o Poe, Chewbacca, C-3PO e BB-8, eles vão fazer o quê? Vão lá seguir os rastros do Luke. E aí o último planeta que o Luke estava, porque ele estava seguindo o rastro de um mercenário, de um antigo caçador de recompensas, que inclusive a Rey reconhece a foto desse bicho, ela tem a memória dele nas visões dela, que ele tinha alguma relação com os pais dela. E aí eles seguem os rastros desse cara, do Luke na verdade, né, que estava nesse planeta desértico, estava tendo um festival nesse planeta, e eles vão lá procurar rastros, enfim, alguma pista que pode levar esse mercenário, que foi o último lugar que ele foi visto.
Chegam lá, obviamente que eu falei que a gente já sabe que a fofoca corre solta no mundo Star Wars. A Primeira Ordem descobre que eles estão lá e já mandam uma galera pra encontrá-los. E aí eles encontram o Lando, o velhão já, coitado, né? Fala pra eles, ó, lá pra aquelas bandas de lá, vocês seguem pra esse lado aí que vocês vão encontrar a nave daqueles bichos que estão procurando. E aí eles vão lá, encontram a nave, não tem nada na nave, mas eles caem numa areia movediça. Na areia movediça eles dão embaixo da terra numa série de túneis. E aí muitas caveiras, não sei o que, eles encontram uma cobra gigante. E aí a cobra vai atacá-los e a Rey dá uma de Harry Potter. Mentira, ele começa ela, galera, não ataca a cobra, relaxa. E ela vai se aproximando da cobra e ela percebe que a cobra tá, tá, tá machucada. E ela usa força, ela toca na cobra, ela usa força pra poder curar a cobra. É a primeira vez que a gente vê isso, né, nesse universo Star Wars, mas é como se ela desse parte da energia vital dela pra poder curar a cobra. A cobra sai, mostra a saída para eles encontram o corpo daquele cara, encontram uma adaga com inscrições em uma língua Sith antiga. O C3PO, opa, olha só, né? Eu consigo ler. Isso aí. Aí todo mundo fala, oh, que legal, então fala pra gente onde é que tá a próxima pista. Eu não posso falar. Como assim? Eu consigo ler, eu sei o que diz, mas eu não posso falar, porque vai contra a minha programação original de fábrica na República, porque é uma língua proibida, eu não posso falar isso. Como assim? Desembucha, eu não posso, é proibida, eu não consigo, eu sou um droid, né, afinal de contas. Então eu não consigo falar, mas eu sei o que tá escrito aqui. Então, tipo, a galera fica, imagina, né? Você sabe o que tá escrito, aí o povo fala, relaxa que eu tenho um planeta que eu não posso ir, mas a gente vai nele mesmo assim. Eu tenho uns problemas lá, mas eu vou pra lá, a gente vai pra lá, que lá tem um cara especialista em droids, que a gente vai abrir a cabeça desse bicho aí e descobrir o que tá escrito. Não, não faça isso, não sei o que, lá. O C3PO fala isso, né, obviamente. E o C3PO tem um destaque muito grande nesse filme, ele é muito cômico o filme inteiro. Já é muito bom, né? Mas nesse filme é muito engraçado a relação dele com a galera. E aí eles vão pra nave, a Rey sente a perturbação na força, percebe que o Kylo chegou no planeta, e aí ela fala, galera, vai na frente que a gente já encontra vocês. E aí a galera vai pra nave e a Rey vai pro meio do deserto, numa planície gigante, e ela sente o Kylo vindo na nave, e o Kylo tá vindo na nave pra cima dela, e ela pula, faz um malabarismo lá e consegue destruir a nave, não explodir, né? Mas a nave cai, né? E aí a galera fala, Chewie, vai lá, chama a Rey. E o Chewie tá com a adaga, inclusive, na mochila dele, importante isso. Chewie, chama lá a Rey que a gente ir embora. E o Chewie desce, no que o Chewie desce, ele é capturado por uns Stormtroopers que estavam ali perto. O Finn, que tá demorando, o Finn vai lá, e ele vê o Chewie sendo capturado. Rey, o Chewie foi capturado, e a nave começa a sair, a Rey começa a usar força pra nave não conseguir levantar. É muito legal, porque é a primeira vez dela, de fato, usando a força como controle. Ela usou as pedras, mas ela ainda estava, né, descobrindo. Agora ela era uma Jedi, uma Padawan mesmo, né? Então ela começa a usar força pra nave não levantar voo. O Kylo sai da nave dele, começa a disputar com ela a força, e aí ela, num ataque de raiva, usa uns raios. E aí ela acaba destruindo a nave. Aqueles raios que o Palpatine também usava. Lembra que o Palpatine usou contra o Indo lá no episódio 3, A Vingança do Sith? Pois é. Então o raio também que ele acabou utilizando também lá no final, no episódio 6, antes dele morrer. Então, aquele raiozinho ela usa, acaba usando e ela explode a nave. Ela, meu Deus, explodiu, não sei o que. Ela vai embora na nave e ela fala, eu matei o Chewbacca, eu sou péssima. Instantes depois mostra que o Chewbacca, na verdade, tinha sido capturado mesmo, não morreu. Engraçado que é uma nave idêntica, por algum motivo, então aconteceu aquilo. E aí o Chewbacca sobreviveu e ele está preso numa daquelas grandes naves lá em posse do Kylo, junto com a adaga, inclusive, que o Kylo pega. Nisso, eles vão pro planeta, então, que o Paul falou, que tinha lá um especialista em droids. O Paul não podia voltar, lembra? Ele estava sendo procurado porque ele tinha um problema, ele era um mercenário no passado e tal. Mostra um pouquinho da história dele, né? Ele encontra uma antiga mercenária também que ele tinha uns problemas, uma mulher lá que usa um capacete o tempo todo, mas ela é uma mulher pela voz dela, né? E aí ele dá em cima dela ao longo do filme inteiro também. Eles encontram esse especialista, é um personagem pequenininho, muito engraçado, eu nem peguei foto dele, inclusive, mas é um personagem lá que fala o seguinte, ó, eu consigo que a gente descubra onde está essa próxima dica aí para esse mapa. Mas o droid vai perder a memória dele inteira. Ele vai voltar vai resetar o droid, vai tipo voltar de fábrica. Então ele não vai saber quem são vocês. Tudo bem? Todo mundo, meu Deus, não, tem que ter outro jeito e tal. E fala, ó, se tiver um backup, talvez dê certo vocês fazerem um backup para ele
de memórias. Aí, o R2-D2 deve ter, talvez, se pá, quem sabe, mas pode ser que não dê certo. E aí fica aquele chororô, C-3PO se despede. E aí ele fala pra onde eles têm que ir, que lá em Endor, naquela lua de Endor lá, lembra? Onde teve, eles tinham que destruir, lá no episódio 6 eles tinham que destruir o campo de força que estava envolto na Estrela da Morte. Lá, naquela lua, eles tinham as pistas. Teriam a próxima pista. Aí o que acontece? Eles vão pra lá. Antes deles irem, a primeira ordem já tinha chegado lá, afinal de contas, rastrearam eles até ali, obviamente. E a Rey sente que o Chewbacca estava vivo, preso naquela nave. Então ele fala, a gente precisa ir pra aquela nave. Eles descobrem um jeito, vão pra nave da primeira ordem. Nisso o Kylo desceu pra procurar o Rey e a galera. Ele com vários Stormtroopers estão lá procurando eles pelo negócio. Enquanto isso, eles foram pra nave e entraram lá, escondidos. E aí eles vão libertar o Chewbacca. E a Rey vai pegar a adaga, que ela sente onde a adaga tá através da força. E ela entra e ela vê, lá tá o capacete do Darth Vader. Aquele capacete destruidão, tá com o Kylo, ela também sente aquilo. O Kylo sente que a Rey está lá. E aí, novamente, eles ainda tem aquele WhatsApp mental deles, tá? E aí eles se enfrentam. Eles se enfrentam mesmo, tipo, luta real, mesmo o Kylo lá embaixo, eles se enfrentam mentalmente. E aí o Kylo descobre que ela tá lá em cima, e ele vai lá pra cima, só que eles acabam conseguindo fugir. Obviamente, como sempre, eles fogem. Beleza? Beleza. Fugiu. Foram lá pra Endor, pra aquele planeta, onde tava o quê? Os destroços da Estrela da Morte, porque a Estrela da Morte foi destruída e eles caíram. Caíram em Endor. Lá eles encontram uma galera que o Finn encontra uma galera que também era ex-Stormtrooper, que conseguiu fugir. E aí a Rey sente a força muito forte lá na Estrela da Morte. Engraçado, isso é uma cena muito curiosa. Ela pega a adaga, e a adaga tá justamente, ela consegue encaixar a adaga assim pra descobrir onde tá o mapa. E ela consegue encaixar nos destroços da Estrela da Morte. Veja, pasmem vocês, a adaga foi feita pensando no que a Estrela da Morte ia ser destruída. Essa parte é meio confusa, assim, meio esquisito. Mas ela usa a adaga assim, ela olha assim de longe, e ela sabe pra onde ela tem que ir. E ela vai, e aí ela encontra, tipo, o lado negro da força dela lá, porque a força é muito forte naquele lugar. É tipo uma armadilha, parece lá. Tipo é um mecanismo de segurança pro mapa. E elas enfrentam, ela consegue pegar esse mapa, ela consegue sair. No que ela tá saindo, quem aparece? O Kylo, obviamente, aparece. E aí o Kylo consegue pegar o mapa dela e destrói o mapa dela. Ela, não, o único mapa que eu tinha e tal. E eles têm uma luta muito legal, uma luta bem, bem interessante. E aí a Leia, lá no planeta da Resistência, onde ela tá, ela sente que o Kylo e a Rey estão lutando. E a Leia, ela vai e ela deita. E a mesma coisa que o Luke fez no episódio 8, a Leia faz também. Ela se transporta pra lá. E quando, né, teoricamente, o Kylo vai matar a Rey, a Leia aparece, filho. E aí o Kylo olha pra trás. Eles têm um último embate, uma última conversa, né? Tipo, antes dela se despedir, porque ela morre ali também. E aí o Kylo fica bastante transtornado com aquela fala que ele tem com a mãe, a última vez. Né? Ele não vê a mãe desde que ele a abandonou. E aí a Rey luta, e a Leia consegue furar o Kylo. E a gente fala, o Kylo vai morrer finalmente, né? E aí, não. A Rey vai lá, usa a força que nem ela fez na cobra, ela cura o Kylo. Ela pega o sabre de luz dela e ela vai embora. Ela pega a nave do Kylo e vai embora. Pra onde? A gente não sabe ainda, mas ela vai embora. O Kylo levanta, meio transtornado ainda. Quem aparece? Han Solo. O Han Solo aparece pra conversar com o Kylo. E o Kylo fala, eu não sei o que eu faço, tá acontecendo na minha vida, pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eles têm uma fala muito igual ao episódio 7, o Despertar da Força. Antes do Kylo matar o pai, ele fala assim, o Kylo fala, é algo parecido com isso, tá? Eu sei o que fazer, mas eu não sei se eu tenho força pra fazer isso. E aí o Han Solo, você consegue, filho. O cara tava falando assim, eu preciso te matar pra poder. E aí o Han Solo não sabia. Aí você tem força assim, você consegue. Aí o Han Solo é morto pelo Kylo, né? E agora ele fala a mesma coisa. Eu sei o que tem que ser feito, mas eu não sei se tenho força. Nesse caso, a gente acha que ele tá falando do quê? De voltar pro lado, né, pro lado bom da força. E aí o Han Solo fala, você tem a força pra isso. E aí ele some de novo. A Rey vai pra aquele planeta onde ela treinou com o Luke. Porque lá ela precisa
descobrir o que fazer. Chegando lá, o Luke aparece, obviamente, o fantasma, calma aí que tá ruim o foco. O Luke aparece pra ela, obviamente, e fala, ó, vai lá e pega ali o sabre de luz. Ela pega lá o sabre de luz da Leia, um antigo sabre de luz. Então ela tá com 2 sabres de luz, um verde e um azul agora. E aí ela fala, a Rey pegou a nave do Kylo, então na nave do Kylo tava o mapa. Ela pega o mapa e o Luke faz o quê? Ele tira do mar a X-Wing que ele usava. Aquela X-Wing clássica dele, azul. E coloca. Essa é a X-Wing aqui, ó. Calma aí que eu vou pegar. Tada! Eu comprei lá na Disney. A miniatura. E aí ele pega a X-Wing dele. Ah, não. Não é a azul. Desculpa. Essa aqui é a clássica. A dele é a vermelha. É a vermelha, né? E aí ele pega a X-Wing dele que tava no mar, fazendo uma memória a quando o Yoda lá no planeta, que eu não vou lembrar o nome do planeta, ele usa a força pra atirar também, porque a nave do Luke caiu no pântano lá e ficou preso, fazendo essa memória, enfim. Lembra que o JJ prometeu que ele ia fechar? Então ele faz várias memórias, assim, ele mexe com o coração de quem gosta muito de Star Wars, é bem legal. E aí, a Rey tem um último bate-papo lá com o Luke. Ela pega o mapa, coloca na nave, pega a sabre de luz e vai pra Exegol. Ela chega em Exegol e ela vai lá encontrar com o Palpatine. Enquanto isso, enquanto a Rey foi lá pra Exegol, o Paul, o Finn, o C-3PO, eles vazaram, né? O Chewbacca, eles vazaram do planeta de Endor lá, porque a Rey tinha vazado, eles não sabiam pra onde. E eles voltam pra Resistência, afinal de contas, o Império a Primeira Ordem tava pra sair com as naves de lá, né? E aí eles chegam lá, o Paul e o Finn descobrem que a Leia tinha morrido, o Paul e o Finn acabam virando os novos generais da República não, né? Da Resistência. E eles falam, galera, a gente precisa lá enfrentá-los, né? Mas nós somos poucos, mas a gente tem que enfrentar. E o Paul, naqueles discursos de generais bonitos, né? De, vamos conseguir e tal, a gente vai pedir ajuda pra Resistência. E todo mundo tá meio incrédulo, né? Que a Resistência ia ajudar, por quê? Lembra no episódio 8 que eles pediram ajuda pra Resistência, naquele finalzinho, quando eles estavam encurralados naquele planeta de gelo. Só que ninguém apareceu. Eles mandaram um sinal e ninguém respondeu. Então eles estavam, putz, vai dar ruim. E aí o que acontece? Eu parei agora por um momento, titubeei, porque tem um momento do Galaxy Edge lá no parque da Disney, que eles fazem um link com essa parada no filme. Cara, é mind-blowing. Pra quem viu o filme e depois vai no negócio, eles fazem tipo... Nossa, eu não consigo nem explicar agora. Depois eu explico, eu acho. E aí, eles então falam, ó, a gente vai mandar sinal, a gente vai pedir ajuda pra Resistência, vai dar tudo certo, eles vão vir ajudar a gente tem que confiar. Porque se não confiar, vai ser o fim de tudo. A gente precisa fazer nosso trabalho. Então a gente tem que ir pra lá. E aí eles descobrem o seguinte, lá em Exegol é um planeta com eletromagnetismo, sei lá, campo gravitacional, uma parada muito cabulosa lá, e as naves não conseguem se orientar lá. Então as naves, para saírem do planeta, elas precisariam de ajuda, afinal de contas é uma frota gigante. E eles descobrem que tem uma antena que manda um sinal para essas naves para eles poderem se orientar, poderem se ver, porque o planeta, né, enfim, para eles poderem andar lá. Tipo um tráfego aéreo. E aí é só destruir essa antena que as naves não sabem para onde ir. Então, pelo menos a gente prende as naves lá nesse planeta. Beleza, então vamos pra lá. Vamos pra lá. Kylo chega lá também. E aí a Rey, a Resistência chega, porrada, tiro bomba, tiro pra lá, tiro pra cá. A Primeira Ordem descobre que eles vão lá destruir a antena. E eles transferem o sinal da antena pra uma outra nave. O Finn percebe isso, vamos lá destruir aquela nave específica lá. Porrada, tiro bomba, todo mundo morrendo. A Rey tá lá embaixo com o Palpatine, e o Palpatine revela, Rey, você é minha neta. Pam, pam, pam. Você é minha neta? Como assim? Por isso que ela conseguiu usar aquele raio e tal. Por isso que ela se tornaria alguém muito forte. Porque é um Palpatine, a Palpatine é muito forte. A Rey, por isso que ela tem a força muito forte nela. E aí ele fala, eu quero que você seja minha nova imperatriz, você vai ser a nova imperatriz do universo, mas pra isso você precisa me matar. Então me mata que você vai se tornar imperatriz. Aí ela, eu não quero, não vou fazer isso, faça isso que eu poupo seus amigos da Resistência, senão eles vão morrer agora, porque eles não têm chances, blá, 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 blá. E a Rey tentada, ela começa a ir lá, tá bom, eu vou te matar, e ela, não sei o que, e ela sente que o Kylo chegou pra ajudá-la. E o Kylo chegou, o Kylo acaba enfrentando os caras lá. Nesse meio tempo, nessa luta do Kylo com esses caras, tem uma hora que ele não consegue, ele tá sem um sabre pra poder se defender. A Rey passa esse sabre pra ele. Porque lembra que a Rey tem 2 sabres? Porque ela pegou da Leia lá no planetinha.
E aí a Rey e o Kylo, por algum motivo, e já já a gente vai descobrir por quê, eles conseguem, mesmo distantes, se tocar. Lembra que eles sempre se tocavam? Esse WhatsApp mental deles é muito forte. Então a Rey consegue passar um sabre de luz pro Kylo pra ele poder se defender lá. E aí o Kylo chega e os dois vão enfrentar o Palpatine. E o Palpatine usa a força, é ridículo. Só faz assim. E aí o Kylo cai no abismo e a Rey cai quase morta no chão. Porque foi muito forte o que ele fez. E aí nisso o Palpatine, pé da vida com a galera da Resistência lá em cima, ele começa a usar um raio cabuloso e começa a não explodir, mas a meio que causar pane nas naves. Todo mundo começa, todas as naves. Esqueci de falar algo muito importante. Eles estão lá lutando, de repente quem chega? Chega a Resistência. Chega, gente, bilhões de naves para ajudar o Kylo. O Kylo não, né? Para ajudar a Resistência a destruir as paradas. Da onde veio isso? O Lando, lembra do Lando? O Lando passou em vários lugares pedindo ajuda, mandou a transmissão, galera, agora é a hora, a gente vai conseguir, a gente precisa de vocês, desse gás final e tal. Então, aparece esse quincalhão de naves para ajudar. Mas nisso, o Palpatine começa a derrubar as naves, o que a gente faz, o que a gente faz? Meu Deus, não sei o que. Aí a Rey consegue se levantar, ela pega o sabre do Kylo e ela vai para cima do Palpatine, obviamente com a força aparece o Obi-Wan, a voz do Obi-Wan, aparece a voz do Yoda, aparece a voz do Anakin, aparece a voz do Luke, aparece a voz de todo mundo dos antigos Jedi, e a Rey vai pra cima do Palpatine, o Palpatine usa os raios dele, e a Rey, usando o sabre dela, os dois sabres, o azul o azul e o verde, de repente o sabre se torna amarelo, depois eu explico um pouquinho sobre isso, e aí ele morre, o Palpatine morre, e ele desintegra, e a Rey cai no chão, meio que sem energia. Aí do nada, do abismo lá, quem surge? O Kylo, a mão dele aparece lá, pá! E ele começa a levantar, e ele vai, e a Rey tá lá. Meu Deus, Rey, não, você tá morta. A Rey tava morta. Aí o que ele faz? Faz o que a Rey fez com ele. Coloca a mão nela, e ela volta à vida. E ele cai no chão. Como se ele tivesse dado toda a energia vital que ele tinha. E aí eles se dão um beijo, clichêzão, e ele morre. Ele some na força, que nem sumiu o Anakin. Que nem sumiu o Anakin, que nem sumiu o Luke, que nem sumiu o Yoda. Eu esqueci de falar uma coisa importante, foi mal. Acabei pulando, não vou gravar de novo isso não. O Palpatine descobre que o Kylo e a Rey são o que eles chamam de Díade na força. O que é a Díade? São duas forças que se completam. Tipo o Yin e Yang, sabe? Dos orientais. Então eles se completam. Por isso que eles dois juntos são muito... Por isso que eles têm aquela conexão mental. Por isso que eles conseguem passar uma coisa uma para outra. Por isso que eles são tão fortes juntos. Isso é uma coisa muito rara na força. Porque ela é uma Palpatine e ele é um Skywalker. Por isso que a Ascensão é Skywalker. Porque ele é filho da Leia. A Leia é Skywalker, né? Então ele é um Skywalker. Então... Por isso que eles são muito fortes juntos. E aí ele transfere a força, toda a energia pra ela, ela volta à vida e ele acaba morrendo. Porque ficaram as brincadeiras, né? Então eles poderiam ficar se revivendo? Não, porque ele tava muito fraco já, né? E ela também tava muito fraca, então não conseguiria fazer isso várias vezes. Então ela acaba sobrevivendo e o Kylo morre. E aí nisso, obviamente, lá em cima, depois que o Palpatine para de usar os raiozinhos, eles vão destruindo, eles conseguem destruir aquela nave que tinha um sinal, e eles vão destruindo e destroem finalmente tudo. Conseguem destruir toda a força, né? Toda a força, não, desculpa. Conseguem destruir todas as naves. E aí, finalmente, o Império é destruído, a Primeira Ordem é destruída, e a Resistência resiste. Né, e eles ganham a batalha. A Rey, depois eles se encontram lá no planetinha, onde eles estavam escondidos, eles se encontram, se abraçam, tudo feliz e tal. E aí a Rey vai lá pra Tatooine, olha a Tatooine aparecendo aí de novo, lá onde o Luke morava, vai lá na casa dele, conhecer um pouquinho da casa deles, né, onde ele morava, tava tudo aterrado, né. E aí ela enterra lá o sabre de luz deles, e aí ela tá lá e aí aparece uma pessoa lá, você não é daqui, quem é você? Meu nome é Rey. Rey do quê? Ela olha. Rey Skywalker. E termina. Pam, 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 pam. E assim termina a saga Star Wars. Bem, vamos aos comentários, né?
Virgílio, como é que você gostou? Eu que sou fã de Star Wars, que filme bosta. Esse prequel, esses 3 últimos filmes foram muito ruins e blá 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 e lá 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 lá. Gente, vamos lá. A gente pode analisar o filme de várias formas. Tem a questão técnica, e eu não sou um cineasta, eu não sou, eu não sou um especialista em cinema para poder analisar. Né? Então a gente pode analisar a fotografia, a gente pode analisar a música, a gente pode analisar o enredo, o roteiro, se ele é coerente ou não, etc, etc. De fato, a gente pode analisar de vários jeitos. Só que Star Wars é uma saga de 9 filmes. Senhor dos Anéis tem vários filmes, Harry Potter tem vários filmes. Esses filmes que têm sagas grandes, na minha opinião, a gente tem que analisar muito mais do que só essas questões técnicas. Star Wars mexe com o coração, gente, mexe com emoção. Quando eu vejo o filme e aquele tanto começa pam, 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 e vem subindo, desde o primeiro filme, que foi o 4 que eu vi, gente, cara, eu arrepio. Porque é uma saga que dura aí quantos anos? Desde 77. 1977, ó, são 23 anos mais 20 anos. São 43 anos de saga, gente. 43 anos de saga. 43 anos de Star Wars. Cara, isso é muita coisa. Óbvio, eu não tenho 43 anos, longe disso, mas eu acompanhei essa saga, não desde o começo, mas desde que eu vi, isso pra mim mexe com o meu coração. Pra quem é fã de Star Wars, cara, isso mexe com o coração. Tem coisa ruim no filme? Claro que tem coisa ruim. E eu posso citar aqui algumas delas, mas o filme é bom? A saga é boa? Pô, pra mim ela é muito boa. Porque ela... ela emociona. Percebe? No filme eu chorei, no filme eu arrepiei, no filme eu fiquei feliz, no filme eu fiquei puto da vida, no filme eu... Sabe? Então, assim, é isso. Você fica com raiva de algumas coisas, você se emociona, você fica empolgado, você fica agoniado, meu olho brilha quando eu vejo algumas coisas, sabe? A Rey usando a força. Cara, pra uma pessoa que, né, que nem sabia o que era a força, uma pessoa que tá descobrindo ainda o que é a força, pô, isso é muito legal. Lá na época do no Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, a força é bem conhecida. Na saga da Rey, nesse novo prequel, a força estava esquecida, porque não tinha Jedi mais espalhados por aí. Então, você vê essa galera descobrindo, poxa, isso é muito legal. Então, assim, Star Wars eu achei sensacional. Ah, mas o filme 6, 7, 8, eles... 7, 8 e 9 são muito ruins, porque tem incongruências e tal. Vamos lá. O filme 7 e o filme 9 é o mesmo diretor que é o J.J. O filme 8 é outro diretor, que é o Rian Johnson. E aí o que acontece? Infelizmente, o ser humano, né, uma briguinha de egos. Vamos lembrar de uma coisa. Lá no filme 8, lembra da Rose, a japonesinha que beija o Finn? Ela, no filme 8, a galera odiou a Rose. Ela era chata, falava toda hora. Ela que não deixou o Finn morrer, que na minha opinião, quer dizer, o Finn deveria ter morrido. Por quê? Porque o Finn, pô, legal, é um Stormtrooper que deixou de ser Stormtrooper. Interessante, a gente nunca tinha visto isso até então, né? Ele salvou e tal, mas ele era um personagem que ele não tinha uma coisa assim, sabe? Ele não... a construção do personagem não estava tão legal. Tudo bem que ele participou bem até tal do set, mas assim, ele usar um sabre de luz lá, ficou meio esquisito. Ele tinha um pouquinho da força no set, né? Ele percebe a força nele, ele parece que ele sente um pouquinho da força no set. No 8, ele e a força parece que se desconectaram, e no 9, de novo, ele sente a força. Em vários momentos do filme, você vai perceber que o Finn tem um contato com a força legal. No 8, ó. A Rose no 8, irritante e tal, não sei o que. No 9, quem é a Rose, gente? A Rose não nem aparece direito, ela tá lá como uma personagem jogada. Então, assim, a gente vê algumas coisas? Vê. É normal, porque são diretores diferentes. Então vão ter sim incongruências. O filme 8 é basicamente o enredo, são eles fugindo da primeira ordem ali, uma parada bem esquisita. Aí no final do 8, o moleque lá, aquele escravo, por isso que eu gostei de citá-lo, o escravo lá, o menininho, ele usa a força, e no 9 o JJ ignora isso. De propósito? Não sei, provavelmente. Porque é legal, é interessante você pensar, pô, fora lá pelo mundo afora, tem pessoas, pelo universo, pelas galáxias, tem pessoas que têm a força. E é isso. E tem mesmo? Tem. No cânone do Star Wars, tem. Agora o Mandalorian, a gente consegue perceber isso. Tem um jogo de Star Wars chamado Fallen Order. É um cara, é um menino que também tem a força. Então, assim, existe a força fora, né? Pelo universo afora? Com certeza existe a força. E aquele escravo prova isso. Só que o J.J. decidiu ignorar esse escravinho aí. Poderia ter mostrado de uma outra forma? Poderia, mas ele decidiu ignorar. É isso, faz parte. Mas é bom o filme? É bom, gente, desculpa. São os clichês de sempre.
Eu acho que o Kylo não deveria ter se redimido, essa redenção do Kylo. Pra mim, ele deveria ter morrido como do mal, porque senão é muito repetitivo. O Darth Vader, que era Anakin, virou Darth Vader, depois redimiu no final. Aí o Kylo... Mas a explicação foi essa de que é uma coisa nova, né? Eles introduziram no mundo Star Wars agora uma coisa nova. A Rey tem essa parada de transferir energia, força. É meio nova. No Mandalorian, desculpa, tem um pouquinho disso, é um spoiler, mas eu não vou falar como, mas tem um pouquinho disso, de você conseguir curar também. Então, assim, é isso. É isso. Por que o sabre de luz dela ficou amarelo? Isso cenas pro próximo capítulo. São 7 cores de sabre, na verdade agora 8 com o jogo, né? Que foi inserido no canon de Star Wars, que foi aprovado, né? Obviamente pela Disney. Tem um sabre laranja que o principal usa lá no filme. Mas... No filme, não, no jogo. Mas são 8, então, cores, 7 cores de sabre de luz, cada um tem um significado. Eu vou fazer um vídeo explicando só sobre isso, só sobre esses sabres. Beleza? Então essa é a minha opinião. Eu não vou também entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu particularmente gostei sim. Óbvio que tem cenas ruins, óbvio que tem alguma coisa que você fica revoltado. Mas, pô, a Leia morrer, sim. Chewbacca não ter morrido. Eu fico muito feliz porque o Han Solo já morreu na última. Se o Chewbacca morresse nessa, eu ia ficar bem incomodado, assim. A Millennium Falcon foi também poupada, eu fiquei muito feliz. Se a Millennium Falcon fosse destruída, eu ia ficar muito bolado também. Porque eu acho que a Millennium Falcon, ela é um ícone do Star Wars. Mas foi esquisito, porque a nave que foi explodida, do Chewbacca, que foi explodida, era igualzinho a nave que o Chewbacca tinha sido capturado. Tipo, idêntica. Por que ele não tava naquela nave? Isso foi uma parada meio esquisita, sabe? Isso foi bem, bem esquisito. Mas assim, o beijo pra mim do Kylo e da Rey não precisava, porque nada indicava que eles tinham um link amoroso. Eles tinham esse link mental de tentar se entender enquanto amigos da força, mas se beijar, achei fraco. Ela combina muito mais com o Paul, apesar de ser clichê também, do que com o Kylo, sério. Mas assim, polêmicas e aí cada um vai ter sua opinião, mas fato é, cara, o Star Wars mexe com o coração. Eu acho que o universo do Star Wars foi muito bem construído. Essa ideia de construir 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9 foi muito legal. A história é confusa, mas ao mesmo tempo não é, se você for ver na ordem. Então, assim, eu gostei. Eu gostei mesmo. Agora tem Mandalorian aí pra não deixar a saga, essa mundo Star Wars morrer, né? Tem o filme do Han Solo que... Não vou nem falar sobre ele, mas tem o Rogue One, que é muito bom. Tem a série do Clone Wars, que é bem interessante também. Então, assim... É isso, se você gostou, deixe seu like, compartilha com a galera aí, porque Star Wars acabou, mas o mundo do Star Wars jamais vai terminar. Se você puder ir pra Disney, vai no parque da Disney. Eu vou mostrar pra vocês em vídeos em breve aí, como é que, cara, que sensação, que coisa legal. Beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima, compartilhe, se inscreva, compartilha com a galera, dê like, é isso aí, valeu, fui.